Quer aprender a lidar com fracasso? Fica comigo nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é o Rafa. O tema de hoje é um tema muito chato, que geralmente vocês não gostam de falar, que é fracasso. A gente está acostumado com as redes sociais, principalmente com o LinkedIn, Medium, aqueles artigos maravilhosos de como o seu modelo de IA, seu modelo de Machine Learning revolucionou a empresa, de como um cientista de dados lá na Ucrânia criou um super modelo, economizou $1 milhão e foi promovido a CTO em menos de 3 anos. Essa é a realidade que a gente vive, né, nas redes sociais, que a gente vive no LinkedIn, mas ela está longe de ser a realidade, está longe de ser o dia a dia. E se você está começando a carreira, principalmente, você sente que você é um pouco ET, ou às vezes você se sente, caramba, eu sempre erro, ou sempre meu modelo dá errado, ou sempre os dados às vezes não condizem com a realidade, ou tem algum problema no pipeline de dados, o dado não está bem acondicionado, está faltando dado, o dado não é de uma qualidade muito boa, ou quando eu tenho dado o modelo não funciona, ou ainda, quando o modelo funciona ele não resolve o problema do cliente. Essa noção que a gente tem de fracasso, esse sentimento, eu não quero falar a parte técnica hoje, eu quero falar dessa parte de sentimento, né, dessa coisa que pouca gente, eu vejo pouquíssima gente falando na nossa área, que a gente tem que lidar diariamente. E geralmente as pessoas vêm aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, falar de como a sua profissão de IA, cientista de dados, engenheiro de machine learning, vai revolucionar o mundo, de como você é uma pessoa legal e que a tua área tem superpoderes. E às vezes a gente acredita que a gente é um super-herói, às vezes a gente acredita que a gente consegue fazer todas essas coisas. E a gente se esquece que no fim do dia é uma profissão como qualquer outra, como uma profissão técnica, uma profissão que parte dos princípios de engenharia. Tanto engenharia de software, quanto engenharia elétrica, qualquer outro tipo de engenharia, ela é baseada em método baseado em ciência. E não é à toa que, se você está me ouvindo, provavelmente você deve ser algum cientista de dados, você deve estar trabalhando na área de ciência de dados, ou algum departamento de dados das empresas, porque se você está na indústria, ainda não existem departamentos de IA separados do departamento de dados. Né? Hoje em dia, você aplica a IA na indústria dentro de uma área de ciência de dados. E, fatidicamente, você vai estar lidando com a realidade. Você não vai estar resolvendo um problema que vai revolucionar a humanidade, que vai mudar os paradigmas de como a gente vai enxergar o desenvolvimento tecnológico nos próximos anos. Você provavelmente vai estar fazendo uma coisa mundana, e está tudo bem. E é assim que 99% da indústria funciona. É o meu dia a dia, é o dia a dia de todo mundo que percorre esse caminho. A gente tem que entender como esses modelos grandes são desenvolvidos, quais são as fraquezas e como a gente aplica eles. É um paralelo que eu sempre falo com médico. Eu conheço alguns médicos e geralmente quando o médico está na faculdade, ele aspira a ser médico, ele quer salvar vidas, lidar com a vida, né? E muitas vezes alguns se frustram, porque ser médico às vezes é muito mais você lidar com a morte e raramente você lidar com a vida, né? Alguma coisa que você faz, ou o seu entendimento, você consegue salvar uma vida, você consegue dar a melhor qualidade de vida. Mas via de regra, você vai lidar muito mais com a morte, você vai lidar muito mais com a perda. E essa é a realidade do dia a dia, que é diferente da realidade que é vendida, né? Tanto pela mídia, ou tanto por uma certa cultura que a gente tem, né? A gente, acho que no nosso DNA, talvez na nossa cabeça, a gente é programado para ser aquele eterno otimista, para achar que vai dar certo. A gente gosta quando as coisas dão certo. A gente recebe um reforço neural positivo de hormônios, endorfinas e afins quando algo dá certo. Por isso que a gente não gosta muito de lidar com esse fracasso, e hoje em dia a gente tem que fazer terapia para entender os nossos sentimentos, para entender esse sentimento de fracasso, esse sentimento de tristeza. E esse é o primeiro ponto que eu já quero falar com vocês. Ó. Se você tem alguma questão de saúde mental, se você não se sente bem, se você se sente recorrentemente triste, não hesite em procurar terapia, procurar ajuda especializada. A nossa área ela é uma área muito boa para a gente conseguir um burnout, para a gente conseguir uma depressão, para a gente conseguir um estresse, porque a gente tem muita pressão, se auto-coloca muita pressão. Você pode estar no melhor ambiente de trabalho possível, onde as pessoas não te cobram, onde as pessoas não botam pressão em você, e mesmo assim você pode sentir a pressão de, putz, eu quero que o meu modelo dê certo, eu quero que a minha solução dê certo, e eu quero que isso daqui melhore a companhia. E essas coisas, como a gente acumula muito, às vezes pode trazer sérios problemas de saúde mental pra gente. Por isso, sempre fique de olho. Se você está muito animado e você tem uma quebra de expectativa, você fica triste com esse modelo recorrentemente, ou se sente pressionado, meu modelo tem que dar certo, cara, isso não é normal, tá? Ciência, na real, é muito esforço e muita experimentação. A gente vê, às vezes, em filmes, que a gente vê grandes cientistas sendo retratados. Recentemente teve o filme, né, o Oppenheimer, que a gente vê toda a epopeia da bomba nuclear, como é que o lado científico foi feito. A gente pensa que aquilo foi feito rápido, mas cada take daquelas cenas, gente, eram meses de pesquisa, eram meses de discussão.
Ciência não é feita de maneira rápida, muito pelo contrário, ela demora, você tem que fazer muito teste, é muito erro, né? Esses dias, recentemente, eu vi um vídeo muito legal, um vídeo em inglês, né, de um canal que fala sobre engenharia de software, né, e ele fala justamente qual que é a diferença de um engenheiro de software e um desenvolvedor web. Eu, particularmente, nunca tinha visto nenhuma diferença conceitual. Para mim, os dois, eles têm as expertise, mas eu gostei da definição, que eu acho que dá para aplicar no nosso caso também, aqui na área de dados e IA. O engenheiro, né, segundo esse canal, acho que eu vou deixar o link aqui, né, quem entender inglês pode entrar no vídeo, é um vídeo muito legal. Ele falou, olha, o desenvolvedor web, ele está acostumado a pensar na aplicação como um todo, certo? E o engenheiro, ele foi treinado desde que ele é pequenininho para pensar em coisas dando errado. Quando a coisa dá errado, o que acontece? Como eu vou me precaver de coisas que dão errado, e quando dá errado, eles têm até uma frase bonita, né? Fail gracefully, que é o quê? Falhar de maneira bonita, né? Ou seja, mesmo quando der errado, eu vou dar errado, só que de uma maneira que não crasheie a aplicação, de uma maneira que a gente não perca a aplicação como um todo. E essa é, para ele, a grande diferença. O engenheiro de software é mais orientado a erro. Cara, como eu vou quebrar essa aplicação e como eu me precavejo? E se quebrar, o que eu posso fazer para evitar problemas maiores? Enquanto o desenvolvedor ele é orientado a criar. Um é mais orientado à criação e o outro é mais orientado ao erro. E a nossa área de IA e dados, principalmente, ela está muito mais para a engenharia do que para um desenvolvedor. Justamente porque a gente tem que pensar o modelo, se ele der errado, é um modelo probabilístico, não importa o modelo, redes neurais, árvores de decisão, random forest, boosting, qualquer modelo que você pode falar que existe hoje em dia, ele é calcado em probabilidade e erro. Não existe modelo determinístico em IA moderna, em machine learning. Então, sempre que a gente está lidando com probabilidade, existe possibilidade de erro. E a gente está atento a isso, a gente tem que entender como lidar com o erro. Às vezes até quando o modelo acerta, existe erro, que é o famoso viés, certo? Se eu estiver criando modelos, por exemplo, de reconhecimento facial para reconhecer criminosos, com os modelos muito polêmicos que têm aparecido na mídia brasileira recentemente, eu tenho que entender o que acontece se eu tenho um falso positivo. Se eu reconheço uma pessoa que não é um criminoso como criminoso, o que acontece? Qual que é esse valor? Qual que é essa taxa? Como é que tem que ser a assertividade desse modelo para a sociedade se sentir segura para usar ele? Tá vendo que são nuances e muito mais ligado ao fracasso do que a ter um modelo bem sucedido? Inclusive, agora foi até poético o que eu falei. Até quando você acerta no modelo de machine learning, você pode fracassar. E lidar com esse sentimento, pessoal, não é uma coisa fácil. É uma coisa que vem com a senioridade. Eu tenho certeza que se você está começando a área, se o teu olho brilha quando você vê um modelo, quando você acha legal, cara, eu entendi o modelo, como eu me sinto empoderado. Essa é uma sensação que eu sentia no começo, é uma sensação que eu vejo nas pessoas que estão começando, é uma sensação muito poderosa, que te leva pra frente, que faz você querer aprender mais sobre modelos. Mas ao mesmo tempo é uma sensação muito perigosa, porque pode gerar expectativas de você, cara, eu entendo tanto modelo, não consigo entregar nada de valor, como é que meu modelo sempre falha, como é que meu modelo sempre dá errado, o que eu estou fazendo de errado? E a minha resposta para você é simples, cara, você não está fazendo nada de errado, essa é a sua profissão. Você não tem que ser um otimista irresponsável e falar, não, esse modelo vai dar certo. Não, isso é fácil. Essas são frases que vão tirar você do eixo, que vão levar a sua carreira pro ralo se você começar a usá-la demais. Isso é fácil. E essa situação toda que a gente vive hoje, essa pressão, né? Tanto de sucesso, eu diria, assim, muito mundial nas redes sociais, eu até diria, vai te levar, às vezes, a fazer esse tipo de promessa que talvez você não consiga cumprir. A tua profissão é discernir o que funciona do que não funciona. E se você testa 300 modelos e os 300 estão errados, parabéns, você está fazendo sua profissão de maneira correta. Por quê? Porque você evitou que 300 modelos ruins fossem para a produção. Você evitou que algo errado acontecesse. E é muito natural, gente. É muito natural a gente ter pressão de executivo, a gente ter pressão da área de negócios para a área dar certo. A área de dados, IA, muito tempo vem sendo vendida como uma panaceia para todos os males. Olha, a IA vai curar todos os problemas de negócio. A IA vai resolver todo o seu problema. Isso gera um hype, uma expectativa gigantesca, que vai escorar na ponta de você, profissional técnico, que trabalha com IA profissional, que trabalha com machine learning profissional e sabe das limitações da ferramenta. E sabe que não existe ferramenta, não existe bala de prata que vai cuidar de tudo isso. Por isso, a melhor maneira de você lidar com o fracasso é setando expectativas. Tanto as suas expectativas, quanto as expectativas dos seus stakeholders. Por stakeholder, pode ser o seu chefe, pode ser o seu cliente, pode ser a tua equipe. Às vezes você é um líder e você tem que balancear um pouco. Se você é uma
cara muito cético não deixa a equipe sonhar ou testar coisas novas, você não inova, certo? É impossível você inovar se você não testar. E para você testar, você tem que estar fadado ao fracasso. Então, como líder, tem algumas nuances que você tem que equilibrar um pouco. Horas de você inovar e horas que não. Tem que ser pé no chão e entregar algo porque eu tenho prazo e isso é decisivo para a companhia. Diversas vezes eu já troquei um modelo muito melhor, muito superior para um modelo simples de regressão linear que o cliente consegue entender. É um modelo inferior em termos de preditividade, mas é um modelo muito mais simples do cliente entender. E vender o modelo. Naquela situação fez toda a diferença para a empresa conseguir o investimento que queria, para justificar a questão financeira que ela queria. No dia a dia, eu não colocaria um modelo de regressão linear mais em produção. Se eu estivesse pensando em predição. Se eu estivesse pensando em inferência, regressão linear é uma ferramenta interessante. Estou pensando em modelos preditivos, talvez não seja a melhor maneira. E você ser pé no chão, quanto mais pé no chão você for, quanto mais você equilibrar essa vontade de testar de conhecimento, mais um pouco de pragmatismo, melhor vai ser a sua carreira e mais fácil vai ser você lidar com o fracasso. Né? Hoje em dia, depois de mais de 10 anos de carreira, eu não sinto nem tanto o brilho no modelo novo, mas também não sinto tanto mais a questão do fracasso. Hoje o que me motiva, por exemplo, é entregar produtos, é criar, é resolver problemas. Sejam eles problemas pequenos ou grandes. Se uma tabela de Excel resolver o problema do meu cliente, eu estou feliz, eu me sinto feliz. Se o modelo de redes neurais generativas resolver o problema, estou feliz do mesmo jeito, porque eu usei a ferramenta correta. Né? Lidar, né, com o fracasso, lidar com esse sentimento, não é só uma sensação passageira, também é uma sensação que você vai ter de estar mais sênior na profissão, de estar crescendo na profissão. Isso não tem jeito, gente. Isso você tem que se expor, você tem que sentir a dor, você tem que fazer modelo, você tem que ir por campo de batalha, testar e sentir. E tá tudo bem. Eu acho que são dos poucos vídeos que estou fazendo isso aqui ainda, falando, tá tudo bem você fracassar, desde que você esteja fazendo um trabalho honesto, tentando e sempre se justificando. Se você concorda comigo, se você tem algumas experiências de outros fracassos que você queira discutir, debater e como você passou essa situação, deixa aqui embaixo nos comentários, tenho o maior prazer de conversar com vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até a próxima, gente. Tchau, tchau.